E entre alguns senhores, uma firme amizade floresceu. Petrulio pediu licença para a mãe da jovem que ali conheceu, começando a visitá-la seguidamente, sem imaginar que ela era noiva do amigo, que, até aqueles dias, não o havia apresentado à jovem com quem se havia comprometido. Minha filha, eu não vejo decência nisso. És noiva de Salúcio Primus. Não continues com esse rapaz. Quando o papai chegar, eu digo a ele que quero desistir de meu noivo. Não me casarei com Salúcio. Desejo ser feliz com o homem que amo, e eu amo Murilo Petrulio, e ele retribui o amor que lhe tenho. Salúcio, viajando seguidamente sem nada perceber até aquele momento, voltou a visitá-la e reparou em seu desinteresse. Então, em uma tarde, quando lá chegou, encontrou-a de mãos dadas com Petrulio, encostando a face em seu ombro e caminhando com ele entre os arbustos floridos do jardim. Atrás de uma árvore, para não ser visto, notou o olhar amoroso de sua noiva ao amigo e se certificou de que se amavam. Aí se deu conta de que a perdera. Retirou-se para pedir satisfação aos pais de Veranda, quando estes, desenrolando uma série de desculpas, avisaram-no que os jovens já estavam casados. Um ódio mortal marcou a face de Salúcio, que prometeu vingança. Sendo Murilo seu subalterno agora, mandá-lo-ia sempre para longe de Roma. Mas não se dava conta de que Veranda jamais deixaria de amar o amigo e que as distâncias somente aumentariam o sentimento que eles alimentavam. Mas a vingança, como se falava em Roma, era um prato que se comia frio. Ele teria a oportunidade de tirar a vida do centurião, mais cedo ou mais tarde, que agora passara a ser tribuno. Assim, preparava diversas armadilhas, sem demonstrações, dirigidas a ele, até que, por acaso, Murilo ficou ciente dos acontecimentos. Soube que a esposa amada fora noivo especial por quem Salúcio se apaixonara. Procurou e tentou conversar com ele, mas o comandante o renegava. Petrulio consternou-se, sem saber como agir, porque não abandonaria sua esposa. Era tarde demais. Com 2 filhos, eles formavam uma família unida pelos laços do amor. O antigo amigo, no entanto, acreditava que teria sua chance, no momento certo. Assim, depois de inúmeras e infrutíferas ocasiões, naquela tarde, à espreita, viram chegar à sua propriedade, quando teve a oportunidade de atacá-lo pelas costas, enviando-lhe uma lança que lhe poderia ter sido fatal, não fossem as preces de Porfírio e o auxílio dos espíritos do alto. 11. A cura de Petrulio. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses, 5:18. Enquanto Simão Pedro andava às voltas com seu filho adotivo, em auxílio às multidões sofredoras, Porfírio voltava à residência de Saturnina para continuar com o trabalho espiritual de passos curativos a Petrulio. No terceiro dia, o esposo de Veranda já começou a se movimentar na cama e, depois de 2 semanas, andava um pouco, mas com a dor que sentia na cabeça, levava nela uma faixa que mantinha sempre apertada. Sentadas em bancos de pedra, apreciando no jardim florido a grama verde a estender-se entre grandes ciprestes, que formavam um caminho para um portão no muro, Dulcinea e Saturnina viram Lucas e o pequeno Marius saírem a correr atrás de borboletas. Ambas riram e a esposa de Marius comentou: "Essa é uma visão dos jardins dos deuses do Olimpo, Saturnina." "É verdade, minha amiga. Nosso jardim termina logo ali, naquele portão, porque cedi parte dele a..." "Não me digas que doaste parte desse jardim", argumentou Veranda, que vinha chegando com o filho Marius e o esposo. "Bem que notei que não tinha sentido esse caminho terminando em um portão, no muro." "Sim, meu jardim vai até aquele portão, pois, além, mora uma família muito pobre, com seus filhos", afirmou sorridente a nobre romana. "Ridículo isso, Saturnina. Colocar teu filho a morar com esses miseráveis além do portão.
Não mais o conheço, tamanha diferença que agora existe em ti, reclamou Veranda, sentando-se próximo às duas senhoras. Sinto-me feliz assim. Não tenho família. Não tive irmãos e meus pais se foram ao túmulo muito cedo. Aprendi, com as lições de Jesus, não só a pensar em mim e em meu filho, mas abraçar a todos porque, como ele nos ensinou, nós somos uma grande família. Foram estes a quem acolhi, miseráveis antes. Hoje, no entanto, são felizes com o pouco que eu pude lhes dar. Não fosseis a amiga que sois. Terias em mim um inimigo, protestou Petrolio, com ironia, enquanto se aproximava, sentando-se no banco em frente a Patrícia. Eu não sou a favor de cristãos. São ridículos e miseráveis também, além do mais, são contra as nossas leis e os nossos deuses romanos. Não diferenciar uma patrícia de uma serva. Todos serem iguais? Ora! Isso é uma afronta para uma mulher ainda bela e nobre como vós. Não devíeis aceitar esse tipo de coisas. Nós, os romanos ilustres, não toleramos ideia de fraternidade. Saturnina, sentida, em sua quietude, somente sorria. Mas foram eles que vos salvaram, meu pai. E, se me lembro bem, quando caístes, chamastes pelo Deus dos judeus, confirmou Marius, sentando-se ao lado de Petrolio. Depois, dirigindo-se à sua mãe, pediu, perdoai-me, mamãe, sei que nada queríeis contar ao nosso pai sobre esse fato, mas não pude me controlar, tive que alertá-lo sobre o que houve aqui em relação à sua cura. Até eu pedi pelo Deus deles no momento de dor, mas isso não quer dizer que acredito nessas baboseiras. O cristianismo coloca deuses e imperadores no chão, e ainda pisa sobre eles, comentou a esposa do tribuno. O cristianismo vos salvou, meu pai. Ora, argumentou rindo o esposo de Veranda para Marius, se isso não é uma questão de anedotário. Quando criaste essa falsa ideia, meu filho? Meu pai, continuou o jovem, vós estivestes quase morto, não podíeis mexer as pernas. Não foi, Dulcinea? Isso é verdade, meu sogro. Foi o instrutor Porfírio e todas as orações, que unidos fizemos, o que vos salvou. Irias permanecer paraplégico. Não aceito crendices ou feitiçarias. Sim, sinto-me muito bem, mas isso deve ter sido uma dádiva de nossos deuses. E, se não retirares o que falaste sobre ser cristão, vais ter comigo, Marius. E, olhando para a face triste de Marius, rematou. Bem, filho, não precisas assumir uma crença que não tens somente porque eu estou melhor. Pensas que foram eles, mas isso é uma ilusão de tua parte. Agora, um abraço de teu pai, que tanto ama a sua família. Marius ia dizer alguma coisa, mas sua mãe fez um sinal, colocando o dedo sobre os lábios e franzindo a testa para que ele nada mais comentasse. Petrolio, desejando ser agradável para com a anfitriã, lembrou. Tenho lembranças de nossos encontros familiares, Saturnina. Teu esposo foi sempre um exemplo para mim, pena que aconteceu o pior com ele, enveredando-se para o lado contrário. Ah! Essas mulheres, suspirou, há de todas as espécies, mas as piores são as que apresentam na face a sedução, que destrói. Quando vemos mulheres muito belas a nos assediarem, o que não nos falta? Virou-se para a esposa, que o olhou com desconfiança, então, desdobrando-lhe um sorriso, fez questão de assinalar. Ponto que não nos falta, mas que, no entanto, nada nos soma. Tornamo-nos mais sábios com a idade. Nada como termos alguém cuja cumplicidade envolve o real amor comanda, porque tudo, quase sempre, termina em linda e fortalecedora amizade. Amar não é fácil e está além do desejo e da sedução. É necessário cultivar essa planta delicada que, por vezes, quer apresentar fortes ramos, que querem nos sufocar e precisamos extrair. Sufocar, extrair? Veranda que, até agora, ouvia calada, exaltou-se.
Não me referi a todas as esposas, mas a nos livrarmos das más esposas, porque há aquelas amoráveis e perfeitas. Sorriu para a Veranda como se a estivesse namorando e continuou: pecado que o pobre do nosso amigo Crimércio, teu esposo, Saturnina, um verdadeiro zácaro, resultante de nobre família romana, das mais prestigiadas desses nossos tempos, tenha se portado como um adolescente, mimando aquele tipo de mulher. Saturnina, entristecida, baixou a cabeça e nada respondeu. No entanto, Veranda cutucou o esposo, que logo rematou. E ele saiu perdendo, porque bela e nobre como vós, Saturnina, só poucas mulheres conseguem ser. E para agradá-la mais, visto estar acolhendo ali toda a sua família, como que declamou: sois como as próprias vistais romanas, belas e inocentes, que guardam o fogo sagrado dos deuses, trazendo, na cabeça, coroas de brios de pura brancura. Penso que o próprio Ovídio diria isso, com expressões de grandeza, não como eu, que não sou poeta. Talvez ele tenha retratado as boas e dignas matronas, de nossa sociedade, dessa forma. Ora, meu amigo, não me analiseis com insuficiência de conhecimento. Não sou o que falais. Tornei-me, sim, uma pessoa simples, procurando ser um pouco melhor. Sou hoje alguém que deseja servir sempre. Nada faço de incomum e, se mantenho a aparência de viúva desalentada, isso é mero engano. O que meu esposo Crimércio fez, errado ou não, foi seguir seu coração. Ele não mais me amava, sentia-se infeliz comigo e, na união entre esposos, pelo menos há que haver respeito e amizade, falou como verdadeira cristã, que tem como exemplo o próprio mestre. No entanto, jamais agirias assim como ele, Saturnina. Sempre foste respeitosa e recatada, aderiu Veranda, desejando deixá-la melhor, depois das palavras do esposo. Mas o julgamento só cabe ao próprio julgado. Devemos, sim, olhar para dentro de nós e vermos o que em nós está errado, para podermos nos melhorar. Somos realmente, ainda, seres rudes e impolidos. Isso está ficando conversa de cristãos. Entre os cristãos, todos querem ser como Cristo, mas a maior parte é formada por farsas humanas, comentou Petrolio, enfastiado. Mas nada do que estou falando se refere à amiga Patrícia, não é, Veranda? Vós não conheceis os cristãos, meu pai, falai com Murilo, ele vos confirmará o que é que assistimos. Minha mãe, vós ouvistes alguma coisa enquanto Porfírio falava? Indagou ela Marius. Se ouvi? Como iria ouvir se estava ao lado de teu pai? Mamãe. Eu estava lá quando agradecestes à senhora Saturnina pelo instrutor cristão. Bem, comentou ela, virando-se para o esposo, eu ouvi alguma coisa, pouca coisa antes, porque, depois, eu dormi como a abençoada Isis, mas não sou cristã, não é, meu esposo? Mas, se acreditaste que me salvei por orações, é porque... Ora, vejo a família toda reunida neste jardim primoroso. Flores, perfume no ar. Que lindo dia, interrompeu-os Murilo, o jovem, que chegava. E o que estão discordando aí? Nada, meu filho, atendeu o pai, desejando acabar com aquela conversa. Dize-me, conseguiste falar com o centurião Romério? Ele não estava, foi buscar alguns escravos em Hóstia, destinados a um grego romano, mas deixei esse endereço a um soldado que está indo para lá, ainda hoje. O homem para quem Romério levará aqueles escravos veio montar sua residência, que está sendo reconstruída aqui em Roma. Mas, o que vos diz respeito, meu pai, é que falamos com Salúcio Primus. Apesar de eu notar em sua face a surpresa, somada à indignação com a saúde que agora tendes, mandou dizer-vos que ficou feliz em estardes bem, porque podereis logo voltar ao trabalho. O quê? Contaste a ele o quê, afinal? Tive que lhe abrir a visão com notícias satisfatórias,
porque soubemos que foi ele o causador de vossa queda. Como ele vos odeia, meu pai, deveis ter maior cuidado com ele. Outra coisa eu vos peço, o contato que tivemos com o instrutor da matrona Saturnina, nesta casa, deve ser guardado em segredo. Prometei-me. Ora, eu nem sei o que aconteceu. Marius falou-me de coisas que até as águias romanas nos impedem de comentar. Olha para mim, meu filho. Tu que és meu primogênito. Não achas que um romano como eu, deva, sim, bater no peito com respeito às minhas tradições? Meu pai, explanou-se Murilo, vendo na face da mãe a preocupação e o receio pelas palavras que diria. Vamos deixar no esquecimento toda essa conversa, pois não temos argumentos para debater convosco e a própria Roma o que vimos aqui, porque isso foi obra de um ser maior. Contudo, se alguém souber o porquê de aqui virmos e o que vimos aqui, tanto Saturnina, seu filho Lucas, nós, vossos próprios filhos, estaremos comprometidos, como vós e mamãe também. Portanto, meu pai, nada vistes, só viestes fazer uma visita amiga de nossa mãe. Não pensas assim também, Marius? Não esperando a resposta do filho mais moço, Petrolio respondeu. Isso confirma que assimilaste a desgraça desse cristianismo de loucos, indignado, afirmou o tribuno, fechando-se, tendo ao seu lado a esposa a acariciar-lhe a face. Sabes o que isso representa para nós, os tribunos romanos? Pode ser, meu pai, mas, se abrirdes a boca, além de nós, também estareis sacrificando inúmeras pessoas simples que vieram aqui para orar por vossa recuperação. Foi lindo, meu pai. A visão de ver pessoas com mentes elevadas, dirigidas a um ser que amam, fazer preces, pedindo pela melhora de um homem que não conhecem e, ainda, a um homem do governo romano, receando todos serem sacrificados por isso. Oh, meu pai, isso fez com que nosso coração se elevasse e, em comunhão, agradecêssemos. Sentimos, todos nós, o ambiente se embelezar com luzes e perfumes. Isso porque vos amamos. Bem, se foi assim, mesmo contra gosto, pois estou sendo traidor de Roma neste momento, respondo-te que jamais sairá uma palavra sobre o cristianismo de minha boca, meu filho. Podes ter certeza. Eu não iria te envolver, nem a ninguém daqui, para uma discórdia romana. Obrigado, Murilo. És meu filho mais velho e confio no que dizes. Sempre foste um rapaz sério e seguidor dos princípios de tua pátria. Se assim pensas, é porque isso é certo. Mas te proíbo abraçares essa causa. Está bem, não a abraçarei, no entanto agradeço a todos os que aqui estiveram orando por vós. Todos ali, agradecendo internamente a melhora daquele bom chefe de família, sorriram. Em outra das 7 colinas de Roma, no Fórum Romano, passava em fila um grupo de escravos, comandados pelo centurião Romério Drusco, que se encaminhava para a residência de Demétrios Lipinos. Sabes para onde nos levam, Clarencio? Inquiriu ao amigo escravo judeu. Não sei. O que sei é que essas cordas estão cortando minhas carnes, Vitorino. Mas olha para trás e vê como estão as mulheres de nossa Jerusalém, ali no grupo. Está quase escurecendo e essa pouca luz não me deixa vê-las, mas penso que devem estar muito cansadas. Agora falta pouco. Logo poderão se refazer do cansaço, ouvindo, respondeu-lhes o centurião. Caminharam todos mais meia hora, até chegar em frente à majestosa vila romana, nos términos de sua reconstrução. Alto! Parados até segunda ordem, gritou ele a seus soldados. Chegamos. Esta é a residência dos romanos vindos de Chipre. Romério dirigiu-se a um escravo que os aguardava na frente da residência. Mareio, tu que és servo do senhor Demétrios, podes avisá-lo de que seus escravos já chegaram. Sim, senhor. A residência de Demétrios era de grande beleza.
7 colunas gregas frontais manifestavam todo o poder do antigo proprietário, por sua arquitetura e o seu empenho em embelezá-la. Clarencio, vê. Que bela casa! Que Deus nos conceda pessoas, se não boas, ao menos compreensíveis aos nossos defeitos, sugeriu Vittorio ao amigo, em um tipo de oração. Não te baixes tanto, Vittorio, aprende a ter dignidade, afinal, não somos pessoas ignorantes e viemos de família abastada. Mas quem entende isso? Eu já aprendi a ser assim. Rastejo, se necessário, por um pedaço de pão. Tornei-me servo e escravo, e é isso que sou. Envaidecia-me pelo orgulho que todos abraçávamos na Judeia, mas agora não somos nada, nada, relatou com olhos lacrimosos a Clarencio. Para retirá-lo daquela visão mental, o companheiro de digita comentou. Ora, te felicitas? E o que pensas de Raquel e Silvina? 2 mulheres inocentes e puras que só Deus sabe o que deverão passar nas mãos de seus senhores? Vê se colocas os olhos nelas antes, para depois te lastimares. Uma das 2 mulheres, Raquel, com seus 30 anos, esbelta, olhos e cabelos negros, canelas finas, nariz afilado, lábios corados e volumosos, andava junto a Silvina, uma moça delicada, de apenas 16 anos. As 2 abraçavam-se, chorando ao chegarem, preocupadas com o que seria a vida para elas dali para frente. Dos 12 novos servos do grande senhor daquele casarão romano, as mulheres eram as que mais sofriam de cansaço e temor, por quem lhes seria o patrão. Os soldados foram puxando as cordas do primeiro da fila, interligadas pelos que vinham atrás, ordenando. Andem, andem, não temos tempo a perder e já está anoitecendo. Tenha em mente que todos devem estar cansados e esfomeados como nós. Então, andem. Vamos, andem. O centurião caminhava na frente daquele grupo de escravos, e Demétrios Darius, o filho do dono daquele palácio, sorria ao ver aquelas belas mulheres ali, que poderiam servi-lo, nos dias que viriam, com as carícias, que até agora não conhecia. Viste o olhar do homem para nós, Raquel? Inquiriu indignada a adolescente. Teremos que suportar tamanha humilhação? Ah! Se assim for, mato-me. Mas antes farei tudo para que nada aconteça contigo, minha querida jovem. Essa maneira dócil de falar comigo, Raquel, desperta em minha alma uma saudade imensa de minha pobre mãe, que ainda ficou na Judeia. Como e quando seremos livres? Romero mandou todos adentrarem na ala do pátio interno, com um local especial da criadagem ainda em reconstrução. Exaustos, alguns homens que estavam na frente não abriram a boca, outros, entretanto, como Polinário e Felineu, ao chegar, ajoelharam-se, pedindo por água, levando ao chão outro que estavam presos a eles pelas amarras. Romero deu ordens aos soldados. Soltai-os, soldados. Não temos que temê-los agora. Esse povo judeu é miserável e adepto a se vingar, mas chegamos ao destino. Podemos retirar-lhes as cordas dos pés. E, virando-se para o filho de Demétrios Lipinos que chegava, apresentou-lhe a lista com o nome dos referidos auxiliares da nova residência. Este chegou perto do centurião e apanhou a lista de suas mãos. Essa reserva de escravos que nos mandas parece ser muito boa. Comentou fazendo a inspeção do pessoal, mas, ao achegar-se a Raquel, apanhou seu queixo. Mas esta deve ser de primeiríssima, não é, centurião? Gosto de seus lábios carnudos, bons para serem beijados. Romero ensimesmou-se, porque, em toda a viagem, viera analisando Raquel e admirando-a. Deixa-me ver a outra. Esta tem as feições, parou de falar para pensar no adjetivo que lhe daria e concluiu, já sei, bicho do mato. Um tigre pronto para saltar em mim. Escarneceu, troçando. Os escravos Vittorio e Clarencio entreolharam-se e fecharam o senho. Notando a cara de choro de Silvina, continuou,
mas como está calada e chorosa. Então, não vais sorrir para teu novo senhor? Senhor Demétrios Darius, adiantou-se Romário, as senhoras estão cansadas. Melhor seria que descansassem. 1. Por qual das duas te apaixonaste, centurião? E, vendo Silvina sorrir do que lhe dissera, analisou-a. Olha, a mais jovem sorriu. Ah, se sorrir para mim, depois conversarei mais com ela. Romério Drusco afastou-se das duas jovens, não desejando demonstrar sua preocupação por Raquel, e foi ver os outros escravos. Por que sorriste para esse imbecil? Raquel, indignada, perguntou a adolescente. Gosto de tipos romanos fortes e corajosos como esse homem. Já não o temo. Cala-te. Sorriste para mostrar a ele que não és bicho do mato, um tigre selvagem, isso sim, e que podes ser mais simpática. Se tua mãe te visse, por certo te espancaria. Lembra-te de que, aos gritos, ela me implorou para cuidar de ti. Desde aquele momento, eu fiquei responsável por tua pessoa. Ora, Raquel, um dia, terei que ser de alguém. Mas jamais deverás ser deste tipo de senhores por tua própria vontade. Mas sei que esse rapaz gostou de mim e, se ele me quiser, bem, nada poderei fazer. Menina endiabrada, sabes no que te tornarás? Queres ser lapidada? Ora, em Roma, não há esse hábito. Mas não faças essa cara raivosa para mim. Estou somente brincando. Olha, Silvina. Essa não é uma época boa para brincadeiras, estamos sofrendo, e o sofrimento é dor e não alegria. Nisto, chegando o senhor Demétrios, aproximou-se para passar vistoria nos escravos, que agora, sem as cordas, sentavam-se no chão. Peito erguido de romano baixo e forte, trazendo na face certa firmeza, com seus olhos muito negros e vivos, assinalando uma rudeza maldosa, caminhava entre todos os escravos, que se levantaram em respeito, ao sinal do centurião. Demétrios olhou as duas mulheres e, com firmeza, perguntou a Romério, com os braços nas costas e olhar firme, responsável pela tropa de soldados. Onde está a escrava negra que comprei? Falei-vos que ela já havia sido vendida antes. Lembrai-vos? Isso não podia ter acontecido. Ofereci por ela mais do que a todos. Quero. Vai e traze. Sai antes do alvorecer do novo dia, ordenou-lhe. Mas, senhor, não será possível. Ela, como já falei, foi vendida. Sabes para quem? Rindolfo Saltino, um jovem bem apessoado. Disse a ele que ela já tinha sido vendida a outro e que o leiloeiro se enganou. É uma questão primordial e, se isso não for feito, remeto de volta todos estes escravos ao local de onde vieram. Todavia, para que ele não se sinta logrado, mando o dobro do que deve ter pago pela escrava, assim não contestará. Está bem, confirmou Romério Drusco. Mas, por ora, aguardamos que nos digais onde colocaremos esse grupo aqui. Estão exaustos e necessitam de alimentação. As mulheres podem adentrar em casa e fazer a refeição para todos, e os homens, estes dormem ao relento mesmo. Mas podem fugir. Deixe-os embaixo das árvores, ou seja, lá onde quiserem ficar. Eu, Demétrios, quando alguém daqui foge, apanho o chicote para colocá-lo nas mãos de quem é mais forte que eu. Ninguém fugirá, eu te garanto. Meus cães jamais os perderão. Parecendo entendê-lo, um dos cães rosnou de dentro do canil onde ficavam sempre presos. Romério deu ordem aos soldados e foi encaminhar Raquel e Silvina para fazerem o alimento da noite. As duas jovens adentraram na casa, devagar, cansadas, olhando para todos os cantos, por estarem temerosas. Foram levadas pelo centurião, que já conhecia a moradia, e ali lhes foi explicado o necessário. Certamente, esse era o momento em que começaria o inferno para todos os que perderam sua liberdade.
Na Roma dos conquistadores, era raro os escravos encontrarem bons senhores. A maior parte deles eram pessoas duras, ríspidas e sem nenhum gesto de bondade, tratando os pobres servos como animais, na maior parte das vezes. Havia escravos para diversas coisas, escravos em demasia para servir a um só senhor e, se algum morresse, tanto fazia ao seu dono. Raquel perguntou ao centurião, que os deixara, onde estavam os materiais para que a alimentação fosse feita. Com certa animosidade ao patrão que teriam, Romero declinou as duas. Desejo dizer-vos que me penalizo de vós, senhoras. Por que tendes de vos preocupar se somos somente duas escravas? Raquel inquiriu. Mas são despreparadas, desprovidas de conhecimento, não sabem como agir quando o mal lhes surja. Nós. Indagou a jovem judia, achando aquela conversa muito estranha. Bem, infelizmente, eu nada posso fazer a vosso favor, disse suspirando profundamente o homem que as deixou ali. E continuava, eu as conheci na vila de onde vieram e também vossos pais e também. Baixou a cabeça e olhou-as com imenso penar, sem completar o que queria dizer. Também o quê? Perguntou-lhe Raquel. Minha finada esposa. Um dia, vos contarei. Por ora, desejo que saibais que, em todo o tempo de viagem, fostes pessoas que me fizeram perceber que a vida que levamos está errada. Nós, os romanos, podemos fazer muitas conquistas, mas penso que, tanto romanos quanto judeus são como uma só raiz, uma só família. Isso mesmo, comentou Silvina, que nada fazia, enquanto sua amiga Raquel preparava o pão e as frutas para distribuir aos esfomeados servos. O Senhor é um dos nossos. Como? O Senhor acredita no Deus dos judeus. Romero nada respondeu, mas incluiu na conversação. Desculpai-me, senhoras. Se algo de muito ruim acontecer convosco, estarei próximo. Fixou o olhar interessado em Raquel, enquanto saía. E ela, desde o início, já alimentava o coração, notando nele sua diferença entre tantos romanos. Lindo ele, não, Raquel? E é livre, por quem enviuvou. Vi quando ele colocou os olhos cravados em ti. Penso que te ama. Ora, Silvina, mas que bobagem dizes. Apanha os pães aqui, vamos distribuir para os homens, respondeu-lhe com um leve sorriso nos lábios. Antes quero o meu. Largue isso e deixa de ser criança. Não viemos aqui para passear, somos escravas, e sabes o que quer dizer isso? Prisioneiras que não têm querer. Não fales assim comigo. Isso é para que te alertes, minha menina. Nem tudo aqui serão alegrias e risos. Concentra-te no trabalho, porque foi para isso que te buscaram. Raquel, será que só esses dois homens moram aqui? Viste que o nosso senhorio mandou buscar uma tal mulher negra? Tomara que o centurião encontre, senão teremos que voltar todo o trajeto novamente. Cansadas como estamos ou, talvez, sejamos castigadas pelos dois senhores. Cala-te, Silvina. Isso é sério. Mas o que o centurião que as trouxe quis dizer com aquelas palavras, dirigidas ela mesma? Perguntou-se a bela Raquel. Os homens dormiram ao relento aquela noite, depois de se alimentarem. Raquel e Silvina terminaram o trabalho, sendo que Demétrios Darius, a pedido do pai, que estava irritado pela mulher não ter chegado, atirou a elas alguns trapos para dormirem ali, dentro de casa, mas em uma área fechada onde guardavam os mantimentos. Lindas damas, frisou o filho de Demétrios, troçando, amanhã irei revê-las, mais belas que hoje, com certeza. Esse rapaz parece-me doente da cabeça, anotou Silvina. Doente? Ele é. Sim, muito safado. Que Deus nos guarde, Silvina. Na madrugada, Romero Drusco voltou à hóstia, fazendo novamente o mesmo caminho, onde se dera o leilão. Procuraria o homem que havia comprado a mulher que Demétrios desejava.
Senhor Rindoldo Santino, Ave. O que vos traz aqui, centurião? Lamento informar-vos de que o senhor Demétrios Lipinos já havia pago ao leiloeiro grande fortuna pela escrava negra, que para cá ontem veio. Aqui está o documento. Não podia ter sido vendida novamente. Mas, tendo consciência desse erro, manda-vos esse valor, para ressarcir vossa perda. Mas o que tem de tão importante nessa escrava que não vi? Assim me interessarei por ela. Isso é um problema de família, porque bonita ela não é. Ela foi roubada do senhor Demétrios e ele a requer. Isso é um direito dele, não achais? A esposa do senhor Demétrios se apegou a ela e não queria perdê-la. Quando lhe foi roubada e vendida por outro, falou, dissimulando, e ele não quer ir ao Senado para fazer a queixa no intuito de não vos envolver. Bom, nesse caso, cedo com pesar. Podeis levá-la, dando-me o saco de moedas que tendes nas mãos, ponderou, apanhando-as e as retirando do saco, contando-as sem descanso. A mulher, que a tudo ouvia, olhos baixos, enrolou-se no manto e, silenciosamente, acompanhou o centurião, que se sentiu aliviado. Como se aguçou nele grande curiosidade pelo valor entregue por ela, Romério iniciou a lhe prestar maior atenção. Vira nela a pele lisa e acetinada na cor jambu e seus cabelos puxados com inúmeras tranças, em suas orelhas, grandes argolas, e, nos seus braços, inúmeras pulseiras, completando o traje africano com desenhos de um colorido vivo. Andando com ela até sua biga, o centurião perguntou-lhe: Conheces o senhor Demétrios Lipinos? O senhor Demétrios? Sim, conheço-o. Mas foi por sua causa que tanto sofri. Perdi meu irmão por causa dele, considerou ela, sempre com os olhos baixos. Como dizes? Ora, olha-me nos olhos para falar comigo. Não gosto que falem quando não posso lhes ver os olhos. Deixa-me ver-te. Parou para olhá-la. Minha vida é triste, senhor, explanou Litília, mirando o centurião com indefinível ternura no olhar, e, como escrava que atrai homens poderosos, desejaria antes morrer. São eles perversos e ciumentos, pronunciou ainda. Romério brusco como que permaneceu paralisado diante dos grandes e belíssimos olhos azuis claros, envoltos por cerrados cílios negros. Agora eu sei por que não me deixou ver teus olhos logo. Garanto que nem Rindolfo Saltino os viu. Sim, não gosto de olhar para as pessoas nos olhos. E continuou ela, o senhor Demétrios é romano criado por gregos. Suas maneiras são gregas. Eu fui serva de um nobre romano em Atenas. Demétrios conheceu-me na casa desse homem e mandou raptar-me, dando um saco de moedas a um dos servos do meu senhor. Só que ele não sabia que o raptor era meu próprio irmão, que me escondeu no templo de Diana, onde Demétrios não pôde me encontrar. Meu irmão foi morto pelos homens dele porque não quis contar onde eu estava, então jamais o senhor Demétrios soube de mim, até quando me viu no porto para ser leiloada. Implorei para o leiloeiro não me entregar a ele, mas como não se pode mudar o destino, estou indo, fatalmente, para sua moradia. Nada mais desejo saber de ti. Vem, minha biga está bem ali. Vou te entregar ao senhor que te comprou. Se me permitis dizer, senhor, nada tem significado em minha vida a não ser a morte. Penso que morrer é o caminho para a felicidade. Esse homem, só em vê-lo, me dá náuseas. As pessoas aprendem que é preciso amar a vida e eu amo a vida, contudo nós, os homens da lei, nunca olhamos, com piedade, o ser humano que sofre, mas como ser que deve ter resignação. Entretanto, jamais gostaríamos de estar no lugar do sofredor. Dizemos sempre, ele sofre. Contanto que não seja eu. Quase todos os romanos veem seu escravo como um animal de estimação, ou nem isso. Eu não penso assim, mas como eu há poucos nessa Roma, depois, virando-se para ela, comentou. Seria uma perda grande para o senhor Demétrios se morresses. Parece-me que ele te quer muito.
Romero partiu satisfeito para a Vila Augustiana de Demétrios por 3 motivos. Não precisaria levar os escravos de volta ao leiloeiro. Receberia adiantamento por ter conseguido a escrava e veria novamente Raquel. Nesse momento, um profundo suspiro de Romero foi percebido pela escrava. Poderia amar Raquel, sendo ela de um patrão severo e injusto. O dia continuava quente, quando chegou Romero risonho, olhando para todos os lados para ver se enxergava Raquel, a escrava que levara e admirava. Então, conseguiste, exclamou Demétrios, vendo Tília com o centurião. Serás bem recompensado por isso. E, sem querer dar maior atenção a Romero, Demétrios designou-se a levar a escrava para dentro da residência. Via-se que jamais ele havia visto uma mulher tão bela ali em Roma e com tão belos olhos, pela maneira com que a admirava. E abraçou-a, dizendo-lhe: finalmente! O quanto esperei por este dia! És minha agora e daqui jamais sairás. Romero aproveitou para chegar até a cozinha e, vendo a jovem judia fazer os pães, exclamou: pelo jeito, eu também penso que não sairás mais daí, linda Raquel. E, para dizer a verdade, eu agora, depois de trazer Tulia para cá, estou mais descontraído. Sabes por quê? E como Raquel somente olhava sem nada dizer, ele continuou: por tua causa, Raquel. Durante todo o caminho, eu temia, imaginando-te naqueles braços, sendo maltratada por Demétrios, como todo patrão faz com suas escravas. Desejo dizer-te que farei de tudo para te retirar daqui. Estes não são senhores que donzelas devem ter. Pagãos não acreditam em nada, nem em seus próprios deuses, muito menos em compaixão. E só trazem desgraças para todas as servas que são submetidas a isso. Nesse momento, chegou Demétrios Darius, o filho de Demétrios, e comandou ao centurião: vamos saindo, vamos saindo. Nada mais desejo de ti, Romero Drusco. Essas mulheres são minhas e jamais pertencerão a meu pai, que já está bem acompanhado. Tão jovem e tão perseverante no que deseja. Vinde cá, rapaz, eu preciso vos dizer algumas coisas, alertou o centurião. Demétrios Darius encaminhou-se com ele para fora, e Romero, muito mais astuto por toda a vivência que tivera, confidenciou-lhe: primeiro, deveis conhecer outras mulheres, se desejais conquistar estas. Elas não admiram adolescentes, incipientes naquilo que nada entendem. Compreendeis-me? Deixai-as por 2 ou 3 meses, até que possais chegar a elas mais sábio e comprometido com toda a natureza de um másculo homem. Deveis ser esperto. Sei que nunca tivestes mulheres, estou certo ou não? Tendes 14 ou 15 anos. Bem, vou fazer 14, mas farei o que pedes se assim está certo. Pois eu fui casado e conheço tudo sobre elas, sabendo como tratá-las. Fazei isso, se desejais conquistá-las. Bem pensado. Obrigado por tua demonstração de amizade, Romero Drusco. Na residência de Saturnina, a família de Petrulio aguardava o amigo Romero, o mais compreensivo de todos os centuriões. Enfim, ele surgiu, com um novo sorriso nos lábios. Petrulio, ave. Ave, Drusco. Por que razão, mesmo sorrindo, estás com essa cara de mártir sem absolvição, jovem? Indagou-lhe Petrubo, rindo. Ah! Penso que estou amando. E sofro por isso. Ora, deixe de bobagens. É só casar-se que logo essa paixão voará pelos ares como pomba fugidia. Não digas isso, amas tua esposa. Mas agora é diferente esse amor, Romero. E afeição profunda, é paz e descanso, é reflexão e pensamento dirigido aos deuses. Mas ainda é amor e isso basta. Contudo, Petrubo, meu amor é impossível. Quanto mais impossível, mais lutaremos por ele, não é isso que dizemos. Vá em frente. Raptar uma escrava. Ora, essa tens de brinde.
É só comprá-la. Vem, andemos no jardim onde as flores desabrocham, dando-nos alegria pelo perfume que exalam. Caminhemos. Não me demorarei muito, mas será interessante olharmos a natureza, que sempre nos indica significados profundos. E, continuando com elucidações sobre seu coração, Homero relatou ao tribuno Petrulio: não penso assim. Comprá-la não me fará um homem feliz. No meu íntimo, sei que não somos somente corpo. Há algo mais que me intriga. Essa conversa vai ser profunda, exclamou Petrulio. Não pensas tu também o mesmo? Impossível sermos homens sem alma. Algo mais existe e os deuses romanos, que isso fique somente entre nós, afirmou. Eles não nos ouvem. Achas também isso, Petrulio? Já vimos tanto sofrimento que, por vezes, sinto imensa vontade de mudar de vida, mas o que faria? Isolar-me, quem sabe? Nunca havia pensado em oração aos deuses, somente sacrifícios a eles, mas não creio que alguma coisa mudará fazendo-lhes oferendas. O mundo é assim. Vejo a vida dessa forma, com alegrias mínimas, mas muito sofrimento. No entanto, não tenho essa intenção de modificar em mim o que já está deturpado. Além do mais, confirmou Romério, franzindo o senho, essa seita dos que adoram homens simples que nós crucificamos, o homem da Galileia, a ponto de morrerem por ele, intriga-me. Que força é essa que está movendo Roma? Um homem sem estudo, sem riquezas, que andava por todos os locais, geralmente a pé, conquistando tantos indivíduos, homens, mulheres e até crianças, somente ensinando a amar. Continuando a caminhar, Petrulio convidou o centurião a se sentar com ele em um banco de pedra, abaixo de bela trepadeira de rosas. Dá uma pausa e olha só a beleza dessa roseira. Sente seu perfume, por isso pedi que viesses até aqui, relatou-lhe o esposo de Veranda, inebriado de satisfação. Vejo-te, de certa forma, modificado, meu amigo. Muito mais perceptível às coisas da natureza. Realmente é bela e perfumada essa roseira, mas que tipos de deuses a fizeram? Vê se não tenho razão. Os cristãos se modificam como pessoas. Não revidam as ofensas, calam-se. Primeiramente, achei que eram temerosos e covardes, mas não. Andam para a morte mais dolorosa, pelo fogo ou servem de alimento às feras e não se desesperam. Em vez disso, cantam. E tenho a impressão de que os acompanhantes do cristianismo e a maioria dos escravos cristãos mudam sua maneira de ser para o melhor. São mais prestativos, aceitam, resignados, o que lhes é imposto, mas a escrava que amo, sei que não é cristã. É altiva e conscienciosa, seria. Está bem, não precisas declinar tudo que enxergas nela. Ah, o amor. Mas por que vens com essa conversa toda? Aonde queres chegar? O que posso fazer a teu favor? Não sei. Ela foi recém-comprada por um filho de romano nascido na Grécia, homem rebelde que deve ser astuto e mau. Temo por ela. Desde que perdi minha esposa em Jerusalém, anos atrás, nenhuma mulher havia me chamado a atenção como essa da Galileia. Herodes Agripa mandou perseguir muitos cristãos e minha noiva foi presa. Fiz o possível para tirá-la de lá, dizendo que ela era minha noiva, a noiva de um romano, e que não poderiam prendê-la. Enfim consegui e, exaltado de alegria, casamo-nos em seguida. No entanto, a sorte não acompanha os que não podem ser fiéis. Que bobagem dizes, meu amigo. Sorte. A sorte nada tem a ver com os deuses. És agora um centurião, tens dinheiro, és notado pelas mulheres. Bem, poderias ter sido fiel, não é? Mas o que foi que aconteceu depois que a traíste? Atraí? Não, isso não, eu a amava. Então, entendi mal o que falaste. Fiéis a seus deuses, eu quis dizer. Bem, Petrulio. Ela chorava e me dizia que não poderia ser feliz renegando Jesus e logo adoeceu.
Perdi minha esposa meses depois. 2 anos ainda fiquei por lá a chorar de tristeza. Fiquei tão desiludido, que pedi transferência para esta nossa Roma, desejando jamais rever a Judeia. E, há poucos dias, voltei, trazendo de lá escravos para serem vendidos aqui e, com essa leva, eu pude conhecer Raquel, bela e doce mulher, assim que agora, fez uma pausa, suspirando agora me apaixono novamente por uma judia, mas esta, pelo que sei, não é do Cristo jamais o será. Eu nada entendo sobre essa seita e, como falavas, os cristãos se modificam, tornam-se pessoas melhores, vê Saturnina. Também espero e confio que isto ficará somente entre nós. Saturnina, nossa amiga de anos, trouxe-me para cá paraplégico, e meus filhos juram que, por seus meios, ela me salvou da morte. Profetas ou curadores, novamente. Posso admirar algumas coisas do cristianismo, mas, depois do que aconteceu com minha esposa Ivana, ninguém me fará ser cristão. Deixá-los em paz é o que faremos. Mas, Romério, voltando ao particular assunto que condiz com minha saúde, eu mandei te chamar para te dizer que ainda não estou com a saúde perfeita, mas, daqui a alguns dias, estarei pronto para voltar ao trabalho. No entanto, estive no quartel dos pretorianos, e o general quer que vás a Salerno, comandando a tropa. Ainda não poderei, mas tu não poderás ir em meu lugar? Bem, avisarei que mande outro em teu lugar, porque pedirei licença por alguns dias, por assuntos extremamente pessoais. Ah! Nem precisas dizer-me do que se trata. Na Vila Augustiana, de Demétrios, a escrava Atília recebeu liberdade para sair às compras domésticas, desde que levasse junto uma das 2 escravas que faziam parte do lote dos 12 recém-comprados. Então, aproximando-se cabisbaixa, próximo a Raquel e Silvina, Tília falou-lhes. Nem nos tínhamos falado antes, pois fui aprisionada naquele quarto por 2 dias. Mas hoje tive a alegria de poder sair. É necessário irmos comprar frutas e legumes, além de trigo para fazer nosso pão. Silvina improvisou um som. Hã? Ora, Silvina, disso não precisas entender, explanou Raquel e, dirigindo-se à preferida de Demétrios, perquiriu, devo chamá-la senhora, Tília? Tília baixou a fronte e respondeu chorosa. Quem sou eu para ser uma senhora? Não sou nada. Era de família nobre na Líbia, vaidosa e orgulhosa, e o que me restou disso tudo? A escravidão. Ninguém aqui sabe, mas eu já fui raptada em outra casa a mando desse senhor e fugi, mas ele conseguiu apanhar-me novamente. Quando cheguei aqui, ainda no porto de Ostia, contei a Romério Drusco porquê de não querer vir para esse homem. Hoje sou sua prisioneira. Tudo pelos meus olhos. Desejaria não ter esses olhos que todos admiram. Soube que, não muito próximo a esta casa, reúnem-se cristãos, comentou Raquel, mas isso é sigiloso. Por que não procuras curar tuas dores com eles? Dizem que fazem até milagres, mas, sobretudo, ajudam as pessoas a receberem o traje pelo qual passam, sem se revoltar. Coisa que não entendo. Vitorino e Clarencio saem à noite para ouvir o instrutor que lá se encontra. Antes, reuniam-se em peças grandes, alugadas, mas agora se escondem. Soube que Nero está matando todos os cristãos, aludiu Tília, sob olhares temerosos de Silvina, que olhava para as 2, interessada na conversa, mas seria melhor morrer com os leões do que estar neste lugar, com esse homem, terminou ela. Psiu. As paredes têm ouvidos, aconselhou Raquel. Tília, é melhor irmos às compras com um dos escravos. Ficará mais seguro para nós. Escolhe Vitorino, Tília, pediu-lhe Raquel. Mas logo gritou Silvina. Não. Clarencio é mais amigo. As 2 senhoras mais velhas riram-se de Silvina. Assim, Tília pôde distrair-se um pouco na feira, com Raquel levando consigo Clarencio,
já que Silvina tanto insistira. Dessa forma, sentiu-se menos prisioneira. Dias depois, Demétrios estava pronto para sair à noite e, quando viu a escrava Tília já deitada, fechou a cortina, sorrindo, e disse-lhe baixinho: "Tenho um encontro no palácio de nosso governador. Dorme, bela, depois venho visitar-te." No que ela ouviu o ruído dos cavalos que levavam o patrão ao templo de Júpiter para se encontrar com outros homens, ergueu-se rapidamente e, já vestida, saiu para se encontrar com Vitorino e Clarencio, a fim de acompanhá-los ao encontro cristão. Mas Raquel também quis ir, e temendo deixar Silvina com Demétrios Darius, quis levá-la junto. 12. Na reunião cristã. Porque Deus não nos tem resignado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, 1 Tessalonicenses, 5:9. No caminho, os amigos conversavam. Ouvi dizer que Demétrios Darius voltaria tarde, expressou-se Vitorino a Raquel. Então vamos, mas cuidemos para que os demais não nos vejam, porque seríamos lapidados por isso, redarguiu Silvina. Ora, lapidação não existe aqui, menina, tu mesmo disseste, alertou-a novamente Vitorino. Podemos ir. Eu sei, falei por falar, mas não sou mais uma menina, e sim já uma mulher. Pois bem, disse-lhe Raquel. A casinha dos cristãos orientadores, em grande terreno, era semi-escondida por grandes ciprestes, o que facilitava que aqueles encontros fossem mais secretos. Olípio, um senhor de certa idade, já os esperava na entrada, trazendo nas mãos um pequeno candeeiro com chama a óleo para iluminar o caminho. Depois de cumprimentar o grupo de escravos, ainda nervosos por estarem fazendo algo contra as regras da casa onde serviam, Olípio beijou-os no rosto, conforme a tradição judaica. Na peça pequena, havia já umas 20 pessoas, todas em pé, apoiando-se contra a parede. Olípio, sorrindo, colocou o lume sobre a mesa tosca, apresentou-os a todos como amigos cristãos, sem dizer os seus nomes, pelo extremo cuidado de resguardar cada um dos presentes para, se apanhados, não terem como delatá-los, se forçados ao tratamento das unhas retiradas. Iniciou os ensinamentos da seguinte forma: amigos, muito me faz feliz essa união fraternal de pessoas que conhecem ou desejam conhecer Jesus. Estávamos contando com a presença do apóstolo Simão Pedro, no entanto, está incapacitado de vir, mas pedimos as bênçãos de Jesus para ele, a fim de que consiga amparar a todos aqueles parentes dos sacrificados, como ele assim deseja. Todos sabem da importância de sua presença em Roma, este homem que esteve lado a lado com Jesus e que hoje é para nós o esteio e a segurança. Hoje, mesmo sentindo-se muito cansado, ele caminhou léguas, atrás de mantimentos para os desafortunados parentes, mas, se quiserem ouvi-lo no dia de amanhã, talvez seja possível, pois ele virá muito próximo a esta localidade. Devemos ter consciência de que, apesar do esgotamento pelo qual esse discípulo de Jesus passa aí da sua idade avançada, nosso irmão Simão, assim ele deseja que o chamemos, procura estar sempre de bom humor na tarefa aos semelhantes, demonstrando que aprendeu com Jesus. Precisamos aproveitar esse exemplo, mesmo em dias tão absurdamente repletos de violência contra todos nós, os cristãos. Sorriremos e manteremos o otimismo. Aprendamos com nosso irmão Simão, já que também nos instruímos com seu companheiro Paulo. Olípio procurou desviar o assunto agora, porque as lágrimas lhe vinham aos olhos, e continuou: para começarmos, vamos ler, neste pergaminho, alguns trechos dos testemunhos sobre a Boa Nova, que consideramos preciosos, repletos de ensinamentos que sempre nos darão coragem para seguirmos adiante com otimismo. O comunicador falou sobre o Sermão do Monte e, mais tarde, relatou, sempre com voz doce e sentida, porém cheia de amor, muitas coisas sobre Jesus, comentando fatos da vida do Mestre e dos seus discípulos.
dizia ele. O Evangelho é como um documento, de livre escolha, sobre o comportamento ideal de vida na Terra, porque nos fará trilhar um caminho de paz. Depois